Eu acho que eu sou meio teimoso às vezes, mas eu tenho o mérito de ouvir e de olhar. A gente é jornalista para várias coisas, mas ouvir e olhar e observar o que está fora de você, Contexto. sabe? Se você vai num jogo do Corinthians, você precisa tentar entender o que aquele cara está sentindo. A gente usou tanto a palavra empatia durante a pandemia, mas ninguém tem essa capacidade, ninguém, de fato, você joga a palavra empatia como se fosse uma palavra ao vento. E nem Empatia, resiliência, também é outra. exatamente. Cara, você olhar para o outro e falar assim, cara, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está sentindo. Estou falando isso muito em função do que aconteceu na noite de quarta-feira de Palmeiras e Flamengo, que as pessoas não entenderam por que a torcida do Palmeiras aplaudiu da maneira como aplaudiu, quando Entendi, terminou o jogo eliminado, entendi. sabe? E aí você fala, não, mas é porque jogou bem. Mas é também porque jogou bem contra o Flamengo, que não estava conseguindo vencer. Então, você tentar entender a soma de fatores e não menosprezar o fato. Ah, bateu palma, mas foi eliminado. Não, como assim? A gente precisa olhar ao redor. Eu adoro. Sabe que eu falei isso numa gravação do documentário do Galvão Bueno? E pouco tempo depois a Globo pegou essa mesma música que eu vou citar e fez uma campanha publicitária que ficou linda e que eu fiquei me perguntando se tinha alguma coisa a ver com o fato de eu ter gravado a mesma coisa tempos atrás. Mas não tem importância se foi ou se não foi, a campanha ficou linda. Sim. Eu acho que fala dos secos e molhados devia ser o hino do jornalista. Eu não Olha sei só. dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. Lá, 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 lá. Fala. Maravilhoso. É o hino pra gente, né? Que a gente esquece disso, cara. Assim, você só vai ter uma história nova, Elinho, se você ouvir. Senão você vai contar sempre a mesma história, A sua história. a sua história. Você vai falar sobre você mesmo, em vez de olhar ao redor e falar, putz, sabe, outra coisa que eu acho de jornalismo é a foto do Domício na Vila Belmiro, que eu acho o exercício de jornalismo espetacular. A falta do quê? Desculpa. A foto do Domício Pinheiro, quando caiu a arquibancada da Vila Belmiro. As fotos, no caso. O Domício tinha um maldoso apelido de Toque-Toque. É Por que verdade. as pessoas chamavam Domício de Toque-Toque? Domício Pinheiro foi um grande repórter fotográfico que, no final da vida, trabalhava com a sua grande angular atrás do gol, todo mundo com aquela objetiva fabulosa, e ele com a grande angularzinha dele, assim, fazendo algumas grandes fotos, como, por Obras de exemplo, arte. uma última grande foto dele foi quando o Careca do Cruzeiro fez 1-0 no Santos, e ele com a grande angular, só ele com a grande angular, tinha o Careca em impedimento, o Zé Roberto Reit correndo para o meio campo e o Bandeira com a bandeira levantada. Porque ele tinha uma grande angular. Mas ele era obsoleto nessa época. As pessoas chamavam ele de toque-toque, porque onde ele ia tinha uma grande foto. Ó. É um A puta perna quebrada preconceito, do né, Diante. PVC? É um puta É, era preconceito, dor de assim. cotovelo, é um monte de coisa junto. Exato. E aí o Domício, em 64, está na Vila Belmiro quando cai a arquibancada da Vila Belmiro. E como todos os repórteres fotográficos naquela cena, ele se vira para a arquibancada e fotografa a tragédia. E imediatamente ele faz o quê? Olha para o outro lado. Ele se volta para o campo. Então ele tinha todo o desespero dos jogadores vendo a tragédia. Ele tinha a tragédia e a consequência da tragédia. Ele tinha um contexto. Ele tinha o contexto. Ele tinha um olhar completo. Ele conseguiu, que é um exercício fabuloso e difícil, conseguiu olhar para todas as vertentes da mesma cena.